Olha aí, para quem Era um duvida aí, golpe ó, quase veja só aí perfeito, o que que aconteceu veio à aí, ó, no tempo tona do por meio de PT. delações PT que premiadas roubou o das Brasil, que próprias saqueou o Brasil. empreiteiras envolvidas nas ações ilegais. Para piorar a situação dos criminosos, todo o trâmite que ligava as ações ao BNDES foi ratificado por Antônio Palocci, um dos mais fiéis escudeiros de Lula, que acabou tendo sua confissão lamentavelmente anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Embora as ações tenham sido explicadas por empreiteiros e por políticos envolvidos, estamos falando de um esquema minucioso, com requintes dignos de mafiosos do primeiro escalão. Segundo a delação de Palocci, o esquema petista nunca saía do PT para não levantar suspeitas. Em outras palavras, os demais parceiros do crime, como PP e MDB, não entravam nessa bolada. Tudo, no caso, era bem diferente do esquema de propinas com a Petrobras, em que cada partido levava o seu. Conforme explicou o ex-ministro petista Antônio Palocci, tudo começava com uma visita de Lula a um mandatário amigo, como o angolano José Eduardo Santos, ou os antigos parceiros de Cuba e Venezuela, Fidel Castro e Hugo Chávez. Depois disso, um compromisso de ajuda financeira era fechado e os emissários da Odebrecht, da Queiroz Galvão, da Andrade Gutierrez e da OAS visitavam os gabinetes dessas autoridades no exterior por meio de missões organizadas pelo Itamaraty. Com projetos fechados entre as partes, os presidentes do BNDES, à época Guido Mantega e Luciano Coutinho, entravam em cena para aprovar o repasse dos bilhões. Depois de obter o seguro por meio do Fundo de Garantia de Exportação, chegava o momento tão esperado pelo PT. As empreiteiras que conseguiam os contratos eram obrigadas a pagar ao partido e aos governos envolvidos uma porcentagem ligada aos projetos. Agora vamos aos números. De um total de 489 milhões de reais em propinas pagas à alta cúpula petista nesse período, nada menos que 364 milhões de reais vieram da Odebrecht. Na segunda colocação aparece a Andrade Gutierrez com 100 milhões de reais. Para quem ainda duvida de toda essa roubalheira, em 2018 o herdeiro de Chávez no poder, Nicolás Maduro, comemorou a inauguração das duas primeiras estações do lendário metrô de Caracas, obra realizada pela empreiteira Odebrecht, que levou pelo serviço nada menos que 2,3 bilhões de reais. Apesar do atraso de 3 anos para concluir a linha 5 do sistema de transporte venezuelano, Nicolás Maduro afirmou que a obra foi maravilhosa e que a missão havia sido cumprida por todos os envolvidos. E por falar em obras fora do país, financiadas pelo BNDES, podemos destacar algumas realizadas por empresas investigadas no âmbito da Operação Lava Jato. A Odebrecht, por exemplo, foi responsável pelo Porto de Mariel, em Cuba, a hidrelétrica de São Francisco, no Equador, a hidrelétrica de Manduriaco, também no Equador, a hidrelétrica de Chagla, no Peru, o metrô da cidade do Panamá, no Panamá, e a autopista de Madrid, também no Panamá. Também está na lista o soterramento do ferrocarril Sarmiento, na Argentina, as linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, na Venezuela, a segunda ponte sobre o rio Orinoco, na Venezuela, o aeroporto de Nacala, em Moçambique, e o BRT da capital de Maputo, também em Moçambique. Já o aqueduto de Chaco, na Argentina, foi de responsabilidade da OAS, e a barragem de Moamba Major, em Moçambique, teve como responsável a Andrade Gutierrez. A Queiroz Galvão foi responsável pela hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua, e também pelo projeto de Hacia el Norte, na Bolívia. E para quem está na dúvida se já ouviu os nomes dessas empresas, sim, elas são bem conhecidas. Todas foram investigadas na Operação Lava Jato e todas essas obras foram financiadas pelo BNDES. Em janeiro deste ano, Gustavo Montesano, presidente do BNDES, participou de uma live do presidente Bolsonaro e afirmou que cerca de 420 bilhões de reais foram desviados do banco em governos anteriores. Ele também destacou o calote de 3 bilhões de reais por parte de Cuba, que deixou charutos como garantia de empréstimo. Montesano destacou ainda que em 2008, órgãos de controle requisitaram uma série de informações sobre aportes oferecidos pelo BNDES.
No entanto, a instituição financeira se recusou a responder e foi daí que veio o termo caixa preta do BNDES. Somente em 2016, o STF decidiu que tinha que liberar as informações solicitadas gradativamente. Para contrastar com esse histórico manchado do BNDES em governos anteriores, o banco hoje está na lista de empresas públicas que deixaram de dar prejuízo. Por exemplo, em 2021, o BNDES teve lucro recorde de mais de 34 bilhões de reais, 65% acima do exercício anterior. Como diz o presidente, é só não roubar que dá para fazer. Com informações direto de Brasília, Andréa Luiza Matia,